A gente vai contar aqui uma história que parece um suspense intelectual. É uma história sobre conhecimento perdido, sobre guardiões que ninguém esperava e sobre como uma ciência secreta conseguiu sobreviver, sabe? Atravessando desertos e impérios, enquanto o mundo que a criou, bem, ele mergulhava na escuridão. Vamos descobrir juntos como isso aconteceu. Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Porque veja bem, perder conhecimento não é só esquecer uma informação ou outra. É literalmente apagar futuros inteiros. É fechar caminhos que a humanidade talvez nunca mais consiga trilhar. E poucas vezes na história essa perda foi tão dramática quanto no evento que a gente está prestes a ver. Imagina a cena. Estamos no ano 391, em Alexandria. A lendária biblioteca, aquele farol do saber antigo, foi saqueada e virou cinzas nas mãos de cristãos. Incontáveis obras, ideias, descobertas, tudo desapareceu. Para sempre. O que sobrou foram só fantasmas, sabe? Citações em outros textos. Foi uma verdadeira catástrofe para o pensamento humano. Pois é, esse incêndio é o ponto de partida da nossa jornada. A gente entra aqui num período em que o conhecimento antigo, principalmente o conhecimento visto como pagão, se tornou um alvo a ser destruído. Foi uma ruptura violenta e definitiva com o passado. E o que mais impressiona é a escala do que se perdeu. A alquimeia, que era a alquimia antiga, talvez nem estivesse nos salões principais da biblioteca. Mas e as suas anotações científicas? E se algum alquimista estivesse ali, quase redescobrindo o átomo, abandonando ideias que atrasaram a ciência por séculos? São perguntas que assombram a história, porque as respostas, bom, elas viraram fumaça. E com o fogo de Alexandria e toda a perseguição que veio depois, a alquimia teve que se tornar uma arte secreta. Ela foi para as sombras, praticada às escondidas, e por um bom tempo, simplesmente pareceu ter sumido dos registros da história. Só que a história, assim como a própria alquimia, é cheia de transformações que ninguém espera. O conhecimento não morreu de verdade. Ele só encontrou novos protetores, e os mais improváveis que se poderia imaginar. Pensa bem, num mundo em que ser um estudioso, um filósofo natural, podia ser basicamente uma sentença de morte, quem é que arriscaria tudo para guardar essas ideias proibidas? A resposta para essa pergunta é, talvez, a virada mais fascinante dessa história toda. E aqui vem a grande ironia. Uma seita cristã, sim, é isso mesmo. A mesma religião que, numa de suas vertentes, ajudou a destruir a biblioteca e em outra acabou se tornando a guardiã dos seus segredos. Mas por quê? O que fez com que justo eles se tornassem os portadores dessa tocha? A resposta, como quase sempre, está na política e no poder. Para a gente entender como os nestorianos salvaram a alquimia, primeiro a gente precisa entender por que eles mesmos precisavam ser salvos. Essa cronologia aqui ajuda a gente a ver como o poder foi se consolidando. Primeiro, em Nicéia, o imperador Constantino basicamente força uma doutrina oficial para o cristianismo, unindo igreja e Estado. A partir daí, qualquer desvio dessa linha era visto como uma ameaça política. E foi exatamente isso que aconteceu com os nestorianos. O fechamento da Academia de Platão, bem depois, é só o prego final no caixão do saber pagão na Europa. Então, o ponto central da discórdia era esse aqui, uma disputa teológica que hoje parece até distante. Para a doutrina oficial, Cristo era uma entidade única. Para os nestorianos, ele tinha duas naturezas separadas, a humana e a divina, quase como duas pessoas numa só. No jogo de poder do Império Romano, uma diferença de opinião dessas era simplesmente intolerável. E a consequência disso foi o exílio. Para escapar da perseguição, os nestorianos tiveram que fugir. Foram para o leste, na direção do Império Persa. E na bagagem, junto com a fé deles, eles levaram o conhecimento clandestino da alquimia. Olha que reviravolta. A heresia acabou salvando a ciência. Agora a gente vai seguir essa jornada do conhecimento exilado. Uma jornada que, na prática, dividiu o mundo em dois destinos muito diferentes. Um de florescimento no leste e outro de estagnação total no oeste. O contraste é gritante. Enquanto a Europa estava deliberadamente apagando as luzes do pensamento clássico, fechando escolas, queimando livros, esse mesmo conhecimento encontrava um novo lar na Ásia. E lá ele foi recebido com curiosidade, não com medo. E lá na Pérsia, eles encontraram os zoroastristas, um povo cuja religião venerava o fogo. E aí, a alquimia encontrou a audiência perfeita. Os mistérios do fogo eram centrais tanto para a religião deles quanto para a prática dos alquimistas. Isso criou uma ponte cultural. O conhecimento não foi só guardado, ele foi traduzido, estudado, expandido. Ok, enquanto a ciência secreta florescia lá no Oriente, vamos voltar os nossos olhos para a Europa.
e vamos ver o preço que foi pago por terem apagado a própria chama intelectual. 700 é só um número, mas ele representa um vazio imenso. Um silêncio científico que ecoou por um continente inteiro por gerações e gerações. Parando para pensar no que isso significa, o mesmo mundo que tinha nos dado Arquimedes, a engenharia romana, simplesmente entrou num sono profundo. Por quase 7 séculos, enquanto a ciência avançava no Oriente, a Europa produziu basicamente um silêncio intelectual. Esse foi o legado da destruição do conhecimento. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A sobrevivência da alquimia é uma história de sorte, de ironia, de consequências que ninguém podia prever. E nos força a perguntar: será que o nosso conhecimento hoje é tão seguro assim? Quantos outros avanços podem ter se perdido em incêndios, exílios, atos de intolerância, mudando para sempre o curso da nossa história? É algo para se pensar.